tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos iniciar mais uma hora da prece na nossa casa Francisco de Assis, com toda alegria em nossos corações. Hoje, 25 de julho, domingozinho à tarde, né? Ainda remotamente, devido aos protocolos da pandemia que vem assolando toda a nossa humanidade. Mas vamos dar início às nossas atividades com muita paz, com muita serenidade. E convido a todos os irmãos para, nesse momento, elevarmos os nossos corações, os nossos sentimentos e pensamentos em uma oração, em prece ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele a sua paz, o seu amor, a sua benevolência, seus bálsamos salutares, que possamos aurir as suas energias amorosas, com sentimentos de perdão, de reconciliação, de amor, que possamos sair juntos dos nossos estudos de hoje, mais fortalecidos no Evangelho e no entendimento das leis universais. Sobre as bênçãos de um Mestre Jesus e de Francisco de Assis, pedimos permissão para iniciar as atividades da hora da prece de hoje. Que assim seja.
Meus queridos irmãos, eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Eu selecionei para hoje o capítulo 80, que tem o tema O Não e a Luta, e traz a seguinte mensagem. Lá em Mateus 5,37, Jesus diz: Não seja o vosso falar sim, sim, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhões, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente do qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho, para concordar ou recusar. Todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, esse Evangelho, essa mensagem de Emmanuel, trazendo essa reflexão sobre a passagem que Jesus nos recomenda dizer sim, sim, não, não, nos alerta para o nosso dia a dia, para que sejamos, na hora de dizer o não, sejamos delicados, sejamos precisos, inteligentes, honestos com nós e com aquele que estamos levando esse não. Porque o não também educa, o não também nos transforma. E não podemos simplesmente baixar a cabeça e dizer sim para tudo. Então, que a razão nos fortaleça e nos encaminhe. E entendendo esse texto de hoje, nós concluímos a nossa participação e traremos no sequenciada, os colegas irão falar do capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar vosso pai e a vossa mãe, dos itens 5 a 7, que tem o tema quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Por que Jesus disse isso? Que colocação ele disse isso? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, se ele nos fala tanto para honrar nossos pais. E no Livro dos Espíritos, nós teremos o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, as perguntas de 541 a 548. Os espíritos durante os combates. Também, como agirá a espiritualidade em frente aos combates. Então, meus irmãos, que possamos, junto com a musicalidade do grupo musical Francisco de Assis, com as bênçãos do Evangelho, termos um
noite, uma hora de bons estudos e boas reflexões. Agradeço a todos, peço muita paz e se cuidem. Continuem com as medidas de contenção dessa doença que vem nos assolando. Muita paz a todos e um grande abraço. Mesmo que o dia chegue trazendo nuvens negras, está a noite da certeza e lá de cima vê como é pequeno e passageiro. É assim que se exercitar para a vida imortal. O que hoje é tão difícil, amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Mesmo que um dia chegue trazendo nuvens negras, está onde da certeza e lá de cima vê como é pequeno e passageiro. É assim que se exercita para a vida imortal. O que hoje é tão difícil, amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Olá, meus irmãos, muito boa noite, muita gratidão estar aqui mais uma vez fazendo a hora da prece, né, reunidos em nome do Senhor, tá? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês com o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que vai falar sobre honrai vosso pai e vossa mãe, especificamente do item quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Que vai do 5º ao 7º. Então, é uma reflexão muito importante, né? Sobretudo nesse momento em que a gente está passando e que a gente precisa analisar cada palavra, né? Que Jesus nos deixou quando teve sua passagem aqui na Terra e que vai falar bastante sobre, através da lei do amor, qual é a nossa família, né? Quais são as relações que a gente estabelece aqui no plano carnal e se elas têm diferença entre o plano carnal, o plano espiritual e se ela tem limites, né? Diante da lei do amor. Então é muito importante esse aspecto. Então eu vou fazer só uma pequena leitura do início do Evangelho e a gente vai trazer algumas reflexões sobre isso. Então, tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes
tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? Então é interessante essa passagem aqui do Evangelho, que nos traz a reflexão de que Cristo já trouxe ali, né, no seu âmago das suas palavras, a ideia associada da amplitude do que é a nossa família, né? Então ele não, em nenhum momento ele se posicionou em relação à sua família carnal, né, à sua mãe, aos seus irmãos, e sim numa ideia que transcende a essa questão do corpo físico, né? Ou seja, todo aquele, né, como ele bem colocou aqui, todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, né? Então, quando ele traz essa passagem, o que ele está querendo dizer com isso, né? Que todas aquelas pessoas, todos aqueles espíritos, né, que são encaminhados, ou seja, a própria humanidade, né, ela sim faz parte da minha grande família, né, do meu parentesco espiritual, que é o mais importante. Então, vou trazer aqui algumas reflexões que eu considero bastante importantes, né. Então, ele já traz aí nesse início uma ideia de independência, né, que perpassa essa questão do plano físico, né? O que nasce do corpo é o corpo, mas o que nasce do espírito não é do espírito. Em que sentido eu posso explicar isso? É que dentro da paternidade, né, vamos dizer assim, da maternidade, da relação de pais e filhos, eu posso sim, através da hereditariedade, passar todas as minhas características fenotípicas, genotípicas, né, que pertencem ao corpo. Então isso eu consigo passar. Mas eu não consigo passar os valores morais que advêm do meu espírito. Por quê? Porque o que nasce ali é um corpo, mas com um espírito que já existe, né? Com suas limitações, com a sua evolução, com a sua sabedoria, né? O máximo que a gente consegue contornar é a nossa convivência, contornar enquanto no período da infância sedimentar tudo que há de melhor, né? Eu entendendo esse compromisso na missão de pai e mãe, para que aquele espírito tenha todos os aspectos de condução moral, para que ele caminhe, né, na seara da evolução. Mas eu não consigo, né, passar os meus valores morais obrigatoriamente para um espírito que já existe, que já tem toda uma história, né? Eu consigo sim poder auxiliar. Mas as características físicas não, eu consigo passar, hereditárias, né, genéticas, e que a gente vai ver que são espíritos que vão se aproximar por uma afinidade, seja ela espiritual, né, ou seja ela para uma expiação, né, para uma provação. Então, logicamente, que apesar dessa questão que Jesus trouxe em relação a transcender a essa questão do pai e da mãe físico, carnal, em nenhum momento, né, como o próprio capítulo já traz, que é honrai vosso pai e vossa mãe, em nenhum momento há de deixar de ter essa honra, né, do pai, da mãe, de respeitar, de auxiliar, né? Inclusive nessa convivência familiar, a gente vai encontrar espíritos mais atrasados e outros mais adiantados que estão ali exatamente na condição de se ajudarem mutuamente. Há uma visão, né, com as palavras que Cristo nos traz, há uma visão de desapego familiar, né? Há uma visão de que a gente tem que
deixar essa ideia de que a família é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, e que eu tenho uma obrigação somente para com eles, e que eu tenho uma obrigação somente porque existe esse laço de consanguinidade. Não, de forma nenhuma. Eu preciso transcender isso porque a minha família é a humanidade. Nós somos irmãos diante do nosso Pai Criador. Então, essa relação, ela só vai poder ser possível, né, sedimentada através da lei do amor, com a fraternidade, com a paciência, com a resiliência, com a capacidade de ter compaixão para com o próximo, com a capacidade de imaginar que o meu propósito, né, moral e evolutivo, ele deverá alcançar amar toda a humanidade. Né? Para isso eu preciso ter muita sabedoria para não favorecer somente o que tange ao âmbito familiar, mas sim ao meu colega de trabalho, mas sim a pessoa com quem eu me relaciono, mas sim a pessoa com quem cruzo o meu caminho, né? Um vizinho, seja quem for. Todos eles fazem parte da nossa família, né? A família da humanidade. Então, a gente pode observar também na passagem que todos aqueles que estavam ao redor do Cristo, eles estavam reunidos com um único propósito, né? De servi-lo, de auxiliá-lo, de ouvi-lo, né? Então, a gente tem que imaginar nós, ao redor do Cristo, numa caminhada, né? Com um único propósito evolutivo, de amorosidade, de fraternidade, em respeito ao nosso Pai Criador. Isso também traz uma reflexão sobre por que a gente tem dificuldade com os nossos familiares, né? Por que a gente tem dificuldade, às vezes, com o irmão consanguíneo que a gente tem e a gente tem uma afinidade inestimável com alguém que a gente conhece, um amigo que a gente conhece, né? Por que será? Então, é um outro ponto que a gente tem que refletir, que fala exatamente o que no início a gente trouxe a reflexão, que transcende a essa questão da consanguinidade, né? Se fosse por isso, a gente não teria essas dificuldades, a família seria perfeita, casta, né? Seria uma família com a qual eu venho de amorosidade de outras vidas. Claro, sim, existem relações espirituais que trazem ali uma família coesa, harmônica, né, de outras vidas, e que você olha e diz, olha, tem suas dificuldades, mas eles superam muito bem. Claro, eles no seu planejamento encarnatório, por merecimento, eles vieram juntos fazer essa experiência, né, e claro, com certeza auxiliar muitos outros irmãos, até a título de exemplificar que é possível, né, mas não é a realidade da nossa maioria, que a família, ela vem com um propósito, né? A gente vem com aquelas afinidades espirituais, claro, de auxílio, mas a gente também vem com aquelas pessoas que com as quais nós podemos ter feito algum mal lá atrás, ou ela ter nos feito algum mal, e a gente vem para resgatar, através da lei do amor, essa relação, né? Porque se ele vier como meu vizinho, eu me mudo. Se ele vier como uma pessoa do meu trabalho, eu vou trabalhar em outro lugar. Mas ele vindo como meu filho, ele vindo como meu irmão, ele vindo como meu pai, nos obriga, né? Nos obriga de forma divina a nos conviver. Nos obriga a fazer esse exercício do bem, né? Porque nos constrange, através da consanguinidade, ter essa animosidade, né? Como posso amar um amigo, um vizinho e odiar o meu próprio irmão, odiar o meu próprio pai, né? Então, como eu falei, as relações, elas vão depender muito do propósito com o qual elas reencarnaram. Mas nunca podemos esquecer que o propósito maior é caminhar para a evolução, caminhar para sermos cada vez mais irmãos, e na medida que eu vou superando esse processo em cada etapa reencarnatória, eu vou ampliando a minha família. Né? E é como se cada vez que eu reencarnasse, eu reencontrasse ali almas afins com as quais eu até já superei grandes problemas, né? E é isso que é divino. Então Deus nos permite, né, a aproximação dos espíritos antipáticos com o propósito de prova e expiação, como eu já citei, né? E a gente precisa estar muito bem discernido disso para que a gente compreenda até aquela prova que a gente está passando.
para resgatar ali para testar ali nossa resiliência, nossa capacidade de amar o próximo, nossa capacidade de ter compaixão, de perdoar, né? Então, é necessário que haja uma conquista, né, do outro, uma conquista do próximo, através desses laços de amorosidade, né, através da lei do amor e da fraternidade. Então, os papéis devem ser mantidos enquanto manter a ordem, né? Então, claro, se eu tenho meu pai, minha mãe, existe uma hierarquia, como existe a hierarquia do professor em sala de aula, como existe a hierarquia num trabalho, para manter uma ordem, né? Então, hoje o que a gente observa é a inversão dos papéis dos pais com os filhos, não há respeito, né? Eu ali trago a amizade para a minha relação com o filho, mas eu não posso deixar de dar o limite, eu não posso deixar confundir, porque aquele espírito que vem na condição de pai, ele tem um propósito. Se ele veio na condição de pai ou de mãe, ele tem um propósito de trazer o limite, de educar aquele espírito que vem. E não posso deixar que na existência eu permita que esses papéis se invertam e que o filho mande em mim, que o filho dê as coordenadas da nossa convivência familiar, a psicologia já traz isso muito bem, e que ele cresça sem os devidos limites, porque ele vai lá para convívio externo da família, ou quando ele construir a própria família, mas do trabalho, de outras questões, e que isso não vai, só vai trazer transtornos, né? Por quê? Porque ele não teve o devido limite na infância, ele não teve o devido limite imposto pelos pais que deveriam ter isso como sua missão. Então, a gente vê aí muitas discórdias familiares que chegam até o âmbito judiciário, né? Porque são incapazes de dialogar, porque muitas vezes são incapazes de perdoar, são incapazes de trazer ali para o diálogo aquela mediação que muitas vezes vem de outras vidas, né? E que muitas vezes se busca através de um processo judicial na vara de família. Por isso que é tão complexo isso, porque não está aberto ao diálogo, não está aberto a compreender o coração do outro, não estão abertos a ouvir, né, a entender que todos têm falhas e que todos têm que fazer concessões. Então daí a nossa grande dificuldade. Então não se trata somente de uma relação de conveniência, né, de construir uma família ou estar numa família por uma relação de conveniência, mas sim por um propósito maior, né, por um propósito evolutivo, por um propósito de exercício. Aquele outro, ele é instrumento da minha evolução. E eu preciso ser capaz de captar essa mensagem para que eu transcenda todas as dificuldades e alcance o propósito, né, da vida. Então, uma coisa também interessante é que muitas vezes a pessoa falece, né, ela desencarna, e a gente passou uma vida toda com animosidade, passou uma vida toda com orgulho, com a vaidade, e não conseguiu se aproximar daquele espírito tão importante que veio na sua família, né, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, e aí aquela pessoa desencarna, e aí você cai em si, né, do quanto tempo você perdeu, de todas as oportunidades que já foram dadas e o quanto tempo se foi perdido. Aí você vai ter que esperar uma outra encarnação para poder resgatar isso, né? Então é muito importante que a gente reflita bastante sobre quais são as condições que nós temos hoje, qual é a realidade que a gente está inserido, né? O que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, trazendo a lei do amor e do exercício do perdão, né? Amando o próximo, seja qual for a dificuldade que ele apresente e que eu tenha em relação a isso, mas o que eu estou fazendo para me propor, para dar o primeiro passo, né? Para me colocar à disposição da mediação. Então, uma coisa muito importante, né? Os espíritos, eles têm níveis de entendimento diferente. Então, às vezes, você tem mais compreensão que o outro, às vezes o outro tem mais compreensão que você, e aqui muito será dado, muito será cobrado. Então, é necessário que a gente dê esse primeiro passo, se a gente tiver esse estado de consciência da limitação do outro, né? Que o outro ainda não conseguiu enxergar, ele não está desperto para essa relação, com o propósito que essa relação quer nos trazer. Então,
Então, para finalizar aqui com o adiantado tempo, né, a reflexão também de que todo esse contexto familiar, né, que não se restringe a essa família carnal, né, que não se restringe a essa família consanguínea, né, ela nos traz o exercício da paciência, o exercício da lei do amor, o exercício da fraternidade, né, e é claro que isso vai trabalhando, né, aquilo vai sanando as minhas questões morais, e eu vou tentando, porque o propósito é entrar na encarnação e sair um pouco mais evoluído no que tange a mim mesmo. A relação, o comparatório é em relação a como eu entrei, como eu estou retornando ao plano espiritual, né? Então somos irmãos diante do Cristo, né? Comungamos pelo menos devemos comungar todos através da lei do amor, né? Com o nosso Pai, que nos ensinou, que mandou o seu Filho a nos trazer tantos exemplos, né, a tantas palavras, tantas reflexões, e que até hoje nós temos dificuldade de ter essa compreensão, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, que Deus abençoe, que a gente possa, diante desse momento tão desafiador que a gente está passando, né, repensar as nossas questões familiares, repensar as nossas questões de animosidade, né, com os outros espíritos, e sempre colocar em mente que a nossa meta é a humanidade, né? A nossa meta são os nossos irmãos como um todo, e não só a nossa família, claro que é muito importante, que é o berço do nosso auxílio evolutivo, claro, mas que não se restringe a isso, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.
Olá pessoal, boa noite. É imensa satisfação de estar aqui na hora da prece, nesse quarto domingo do mês de julho. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Vou falar para vocês sobre as perguntas 541 a 548, que fala sobre os espíritos durante os combates, certo? Então vamos nós. A primeira pergunta diz assim: numa batalha, há espíritos que assistem e apoiam cada uma das facções? E os espíritos respondem: sim, e que incentivam sua coragem. Assim, os antigos nos representavam os deuses, tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos representados sob figuras alegóricas. Esse aqui é o comentário de Kardec, explicando, que durante a história da humanidade, esses espíritos que incentivavam ou apoiavam esses embates, esses combates, essas batalhas, na verdade, tidos como deuses por algumas civilizações, na verdade, eram espíritos que estariam ali a favor desse ou daquela civilização, desse ou daquele povo, ok? Então vamos nós. Na pergunta 542, Kardec faz a seguinte pergunta: numa guerra, a justiça está sempre de um lado? Isso é uma afirmativa, certo? Como os espíritos tomam partido daquele que está errado? Bom, uma boa pergunta, Como é que funciona esse entendimento da questão de justiça? Bem sabeis que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então, aqui é só reforçando que, mesmo estando como espírito, não deixe de ter a personalidade que tinha antes. Então, se a pessoa tinha uma personalidade mais bélica, de gostar de guerra, de gostar, como ele diz aqui, de discórdia, de destruição, quando ela desencarna, ela pode permanecer, não necessariamente para sempre, mas dependendo da sua caminhada evolutiva, ela pode seguir com os mesmos pensamentos, com a mesma forma de agir, a mesma forma de ser após o desenlace. Então ele está explicando aqui que sim, que esses espíritos não estão muito preocupados se é justo, se não é justo, se há justiça ou não, mas estão preocupados com a guerra pela guerra, São espíritos que gostam dessa movimentação. E aí ele vem na pergunta 543. Diz assim: alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? E aí os espíritos respondem: sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar, nesse caso assim, como em todas as concepções. Aqui lembrando um pouquinho, que os espíritos têm suas ocupações no plano espiritual. Mesmo na instituição, numa escola, no hospital, no centro espírita, nas obras de Allan Kardec, nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Emmanuel, tem os espíritos, tem as instituições, tem os dirigentes encarnados e os dirigentes desencarnados. Então, por que não, no caso desse aqui, numa campanha de guerra, não teria lá um espírito que estaria de alguma forma também no comando, no plano espiritual, ajudando aqui, como ele faz essa pergunta, ao general, nas concepções, inspirando, Aí é só uma consequência da pergunta anterior que fala dos espíritos que apoiariam ou não uma guerra. Vamos aqui para a pergunta 544.
Na pergunta 544 diz assim: maus espíritos podem suscitar planos errôneos para levá-lo à derrota? Aqui é um complemento da pergunta 543. Ele se refere se os maus espíritos podem influenciar, suscitar ao general, né, a esse comandante, para ele estabelecer planos errados, né, e levá-lo à derrota. E os espíritos respondem que sim. Mas os espíritos fazem a seguinte observação: mas se ele não dispõe do seu livre-arbítrio, quer dizer, o general não dispõe do seu livre-arbítrio, então eles afirmam assim: se ele não tem julgamento para discernir entre o certo e o errado numa guerra, num comando, né, de uma campanha dessas, ele não seria melhor ele ser comandado em vez de comandar? É aquela questão: se não tem discernimento para seguir um determinado caminho, seja pela influência dos encarnados ou dos desencarnados, se ele não tem a liderança, se ele não tem conhecimento, se ele não consegue distinguir o caminho certo a seguir, seja pela sua experiência, seja pelo seu entendimento do que possa ser feito ou não, então ele coloca isso em dúvida, em questionamento, né? Se ele não é um general capaz de discernir entre o que é correto, o que deve ser seguido ou não, o que vai levá-lo à derrota, na verdade ele deveria nem ser general, né? Como diz aqui, deveria ser mais um comandado. Então vamos lá. A pergunta 545 diz assim: o general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostra antecipadamente o resultado de seus planos? E isso é que frequentemente acontece com o homem de gênio. Aquilo que ele chama inspiração e que lhe permite agir como uma espécie de certeza, essa inspiração vem de espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Então essa observação aqui, ela vale para qualquer tipo de pessoa que está num comando, né? A gente vê líderes e vê pessoas de comando nos governos, né? O dirigente de modo geral, o gerenciamento de instituições, pessoas que têm uma percepção, uma visão de futuro, que tomam ações, né, que vão de alguma forma evitar que venha a instituição a sucumbir, tem uma visão de futuro, uma experiência. E aí ele fala que sim, que esses espíritos são espíritos que podem de alguma forma estar ali sendo guiados, né, por uma espécie de dupla vista, lembrando aí que a dupla vista, a segunda vista, como ele fala aqui, uma visão intuitiva, é mais o próprio espírito, né, é mais um fenômeno de emancipação da alma, mas de forma consciente, não necessariamente exerce aí a presença da mediunidade em si, mas o próprio espírito já pode trazer essas habilidades, essas aptidões de outras encarnações, do seu plano reencarnatório. Ok? Vamos nós. 546. No tumulto do combate, em que se transformam os espíritos que sucumbem, após a morte, eles ainda se interessam pela batalha? E aí eles respondem, né? Os espíritos respondem: alguns se interessam, outros se afastam. Nos combates, aí o Kardec faz um comentário, né? Nos combates acontece o mesmo que ocorre em todos os casos de morte violenta. Aí ele fala aqui que no primeiro momento o espírito fica surpreso e que nem acredita estar morto, né? A gente tem situações aí na literatura complementar do André Luiz, as situações de espíritos que muitas vezes ficam presos em ambientes, em situações durante muitos anos. E não necessariamente aqui vai depender do espírito, da evolução espiritual, né? Aí ele fala assim: só aos poucos a realidade se descortina diante dele. Vamos à pergunta 547. Ele fala que os espíritos que combatem entre si, quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e ainda se mostram encolerizados uns contra os outros. E a pergunta 547A, ele diz assim: ele ainda percebe o barulho das armas? Ele diz que sim. Então uma pergunta está ligada à outra, que está ligada também a 546. Ele fala dessa questão do sentimento de ódio, do inimigo, que a gente percebe aí nos casos de obsessão que acontece entre espíritos desencarnados ou entre
desencarnado ou encarnado, que sim, que esses espíritos eles podem ficar ainda persistindo, né, nessa animosidade, nesse traço do seu caráter que demora um pouco, muitas vezes, para ele se desprender e perceber que aquilo, na verdade, está atrasando a sua evolução, que aquilo, na verdade, que aquela perseguição, que aquele embate que ele ainda continua exercendo no plano espiritual com os seus inimigos, com os seus desafetos, na verdade, só o atrasa. E a pergunta 548, ele vai falar sobre o espírito que assiste ao combate com sangue frio, como espectador, sendo testemunha da separação da alma do corpo, como esse fenômeno se apresenta a ele. Aqui, os espíritos esclarecem em primeiro momento que nem todo desenlace é instantâneo, né? Há poucas mortes realmente instantâneas. Ele fala que na maior parte do tempo o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente atingido não tem consciência disso. A gente vê situações na literatura em que André Luiz, né, relata que eles passam por determinados locais. A gente pode citar ali o livro da Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda também, que ele mostra situações em que o espírito desencarna, mas que ainda fica preso aos seus espojos, né, ao seu corpo. Então, nem sempre isso acontece de forma tão imediata. E aqui ele esclarece, né, respondendo à pergunta, se um espírito que estaria assistindo, um espectador, ele diz assim, que o espírito que assiste não produz nenhum efeito desagradável, sendo a vida inteiramente transportada para o espírito. Né? Aquele que desencarnou tem a sua vida, a sua existência retirada do corpo, quando ocorre o desligamento por completo, e ele passa, né, a habitar no espírito. O espírito somente segue em frente, né? Só ele atrai a atenção. Então é que com ele que se conversa e a ele que se comanda. Então, à medida que o espírito se desprende da vestimenta carnal, esse entendimento, essa conversa passará a ser com o espírito. Então é isso, gente. Nós falamos hoje sobre os espíritos durante o combate, das perguntas 541 a 548 do Livro dos Espíritos. Eu fico por aqui, agradeço aí a atenção de vocês e desejo a todos uma ótima noite. Tudo de bom. Cante alegria, semeia paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever, ame seu próximo, amar é viver, acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso porvir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maior espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Cante alegria, semeia paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever, ame seu próximo, amar é viver, acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso porvir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou
Queridos irmãos, boa noite. Que a paz, a luz e o amor do coração do Cristo possam ter penetrado durante essa noite no coração e na mente de todos nós, assistindo a hora da prece, que é um momento de banho de luz, de refazimento e de contato direto com os bons espíritos. Que todos nós saibamos aproveitar esse momento de luz e de amor que Deus nos proporciona. E que agora vamos mentalizar como se estivéssemos nos localizando dentro da sala do passe do Cefa. E ao chegar na sala, vamos procurar relaxar, mentalizar a figura do doce e amado Mestre Jesus e toda a sua equipe espiritual que ali estão. E vamos nos prepararmos com todo o amor do nosso coração, toda a nossa boa vontade, para nesse momento receber as energias curadoras, energias pacificadoras, energias de paz, que são emitidas pelos nossos irmãos espirituais e que possam elas fazer uma cirurgia, um tratamento no nosso perispírito, que as nossas mentes e os nossos corações se unam ao bem, ao bom e ao belo. Que nós possamos nos transformar em pessoas melhores a cada dia. E que essa luz, essa paz e essa bondade nós possamos levar aos nossos lares, nossos familiares, amigos e inimigos de caminhada. Que todos possam receber de nós, como bons exemplos, toda essa luz, todo esse amor e toda essa bondade do Cristo. Essas energias que vêm do alto, que são dirigidas por Jesus e mandadas pelos bons espíritos, são energias que refazem, que são sãs e que retiram as nossas energias maçãs que estão no nosso organismo, transmutando para elas, para as energias sãs, nos proporcionando bem-estar, amor no coração, alegria e muitas vezes até a nossa cura, conforme o nosso merecimento. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Uma boa noite a vocês todos e que essa semana todos nós possamos pensar no Cristo, nos seus ensinamentos e no amor ao próximo. E vamos praticar a caridade, vamos nos ajudar. Que a paz, a bondade e o amor do Cristo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos, e muito obrigada. Paz a todos.